A Ana Karina mandou uma contribuição também, muito obrigado, e falou que é verdade que o zoroastrismo é mais antigo que o judaísmo e que o cristianismo, e teria copiado trechos do Zoroastrismo. Ah, o zoroastrismo é mais antigo que o judaísmo e o cristianismo, e o zoroastrismo teria e o judaísmo e o cristianismo teriam copiado trechos do zoroastrismo, é isso? Já teria um vídeo aqui no canal sobre isso? Não, ainda não tenho. É um tema também que eu pretendo falar sobre o zoroastrismo. Tem um vídeo no canal de cortes, a influência do zoroastrismo no judaísmo antigo, que eu falei numa live assim, improvisado do jeito que eu estou falando agora, falei um pouco sobre isso. Mas eu não tenho um vídeo ainda sólido, né, sobre zoroastrismo, mas o zoroastrismo é certamente mais antigo que o cristianismo. Eu não sei quando se data exatamente o zoroastrismo, se o zoroastrismo você data com se você remete eles especificamente ao profeta, né, Zoroastro, é porque depende do que você considera também judaísmo, né? Porque as religiões do Israel antigo são judaísmo já e tal. Mas assim, por exemplo, o deus El, o panteão cananeu, é mais antigo do que os deuses do zoroastrismo, como Ahura Mazda e Arimã, etc. Eu não sei te dizer, viu? Porque o Zoroastro em si é do século VI a.C., mais ou menos. Então ele seria posterior a Moisés, por exemplo, se a gente quiser, se a gente estiver considerando os dois como figuras históricas, né? Porque também é muito nebuloso em termos de documentação, tanto histórica quanto arqueológica, essas duas figuras. Mas seria é uma figura situada, pelo menos, num tempo posterior ao de Moisés, mas é anterior a Jesus. Agora, há uma influência do zoroastrismo sobre o judaísmo e o cristianismo? Sim, total. Eu não diria que eles copiaram trechos, não tá tão, a coisa não está no nível da dependência literária, exatamente, mas muito mais em ideias, em formas de pensar sobre o sagrado, sobre os cultos, sobre a organização prática do templo, do serviço cultico institucional. Tudo isso é muito. Nisso os judeus foram muito influenciados pelos persas no período persa, principalmente, né, quando estiveram sob o domínio persa, e, consequentemente, né, o cristianismo, como uma expressão do judaísmo, também carrega os seus elementos inicialmente zoroastristas, muitos deles muito importantes, né, como, por exemplo, o dualismo exacerbado de luta do bem contra o mal, que é uma coisa que a gente não encontra nos textos dos antigos israelitas e judaítas, mas no período de influência persa isso já começa a ficar mais forte, né? A figura do diabo é muito. Depende muito, essa personificação numa figura única que representa o mal, a influência do zoroastrismo é muito forte. E a expectativa messiânica tem uma relação muito forte com o zoroastrismo, que tem a ideia do Salvador também, né? Essa expectativa da intervenção de um Salvador eleito um paralelo importante. E você tem outros elementos, né? Então, assim, todas as expressões culturais são resultado de interações e reinterpretações e apropriações de outras interpretações culturais, né? Então, na história se a gente quiser pegar o judaísmo antigo, né? Se for pegar como é que era as crenças e práticas de um Jacó, de, assim, pegando pelo próprio relato sobre ele, né, mesmo sem precisar entrar no mérito se existiu essa figura historicamente ou não, mas você lê na Bíblia o comportamento do que Jacó faz em termos de religião, de levantar estelas, né, levantar uma pedra e ungí-la com azeite, depois de ter tido uma visão de que uma escada subia e descia da casa de Deus, aquele lugar, naquela região. Isso são coisas muito diferentes do que um judeu hoje, numa sinagoga em São Paulo, faz e pensa e por aí vai, né? Então, o zoroastrismo é resultado de uma série de relações também com o hinduísmo, com, com expressões ali da região indo-iraniana e por aí vai, né? Todos os fenômenos, todas as tradições religiosas são absolutamente compósitas, trazem elementos de todas as interações, das interações culturais com quem que tiveram ao longo da sua história, né? Sempre, claro, dando o seu próprio, como é que diz? A sua própria, enfim, a sua interpretação, a sua cara, né? A sua utilidade, aquelas coisas.
O Samuel mandou também uma contribuição e falou: professor, e o Apocalipse de Pedro? Pode falar um pouco sobre? Pretendo falar sobre o Apocalipse de Pedro, antes, inclusive, de falar de Divina Comédia, porque vai ajudar bastante falar sobre o imaginário do inferno a partir do Apocalipse de Pedro. Mas antes ainda de falar sobre o Apocalipse de Pedro, eu vou falar de um texto que não tem nada a ver com ele, mas historicamente, mas que tem no título, que é o Evangelho de Pedro. Esse aí eu vou soltar um vídeo sobre o Evangelho de Pedro em breve, que foi encontrado juntamente com o Apocalipse de Pedro, né, no Egito. Mas o Apocalipse de Pedro, assim, muito resumidamente, é uma Apocalipse, é um gênero textual judaico e cristão que não tem necessariamente a ver com o fim dos tempos. A palavra apocalipse é uma palavra grega que significa revelação, né? Então, os textos apocalípticos, como o próprio Apocalipse de João, que está presente no Novo Testamento, e o Apocalipse de Pedro, são textos em que você tem um visionário, uma figura, tipo João de Patmos, tipo Pedro, tipo Enoque, que recebe revelações de ordem superior e veem coisas. É diferente do profeta do Antigo Testamento, que geralmente ouve, né, e comunica a palavra do Senhor, apesar de existir também um imaginário ali em uma coleção de imagens em Isaías, em Ezequiel, mas é mais comum nos textos apocalípticos de Daniel para frente, por exemplo, que as revelações acontecem por meio de visões. E o Pedro, né, o tal do Pedro, que é o apóstolo Pedro nesse Apocalipse de Pedro, ele recebe uma série de visões sobre o pós-vida, o destino dos salvos e dos condenados. E ele passa um tempinho ali falando sobre o destino dos salvos e passa um tempo bem maior falando sobre as condenações e os castigos específicos de cada tipo de condenado, etc., né? Que é uma coisa que impacta muito o imaginário tardo, antigo e medieval, e a Divina Comédia é uma expressão dessa literatura de descida aos infernos, né? Que já tem precedentes antes do Apocalipse de Pedro também, como a ida de Odisseu, né, de Ulisses ao mundo dos mortos na Odisseia, como a descida de Virgílio ao mundo dos mortos na Eneida, como a descida de Estar ao mundo dos mortos na literatura mesopotâmica, a descida de Gilgamesh ao mundo dos mortos na literatura mesopotâmica. Então, é uma coisa que tem precedentes, né? Antes Mas o Apocalipse de Pedro é isso. Então, essas são essas visões do pós-vida a partir dessa revelação atribuídas ao apóstolo Pedro, né? Mas vou trazer, né, com o texto, especificamente citando passagens e contextualizando isso melhor em vídeos futuros.